Quais os principais nomes nos documentos recém-divulgados de Jeffrey Epstein? Vamos te atualizar sobre o que você precisa saber sobre algumas dessas pessoas de alto perfil. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Já faz alguns dias desde que vários documentos sobre Jeffrey Epstein foram divulgados. Esperamos ainda que mais documentos sejam divulgados. Acreditamos que 190 e um de 250 documentos já foram divulgados. Muito material. Então, uma das coisas que queríamos fazer era analisar alguns dos nomes mais importantes, os principais nomes nesses documentos. Você não precisa ler mais de 900 páginas. Vamos explicar o que você precisa saber sobre alguns desses nomes mais importantes. Quero te dar mais contexto sobre o que falamos. Tudo começou quando a juíza Loretta Preska, de Nova York, ela mandou divulgar todos esses documentos, pois são registros judiciais. Em um caso de difamação, Virginia Giuffre, suposta vítima de Jeffrey Epstein, moveu um processo civil contra Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein. Epstein, é claro, era o financista que morreu em sua cela, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele morreu por suicídio. Isso ocorreu após ele se declarar culpado 10 anos antes, por solicitação e aliciamento de menor para prostituição. Esse foi um acordo muito controverso, porque permitiu que Jeffrey Epstein evitasse a acusação por crimes federais ainda mais graves. Ele foi condenado a 18 meses de prisão, mas cumpriu a maior parte em um programa de liberação para o trabalho. Ele passava o dia no escritório fora da prisão e só voltava à cela à noite. Quanto a Ghislaine Maxwell, ela foi presa, acusada e condenada por tráfico sexual em 2021, sendo sentenciada a 20 anos de prisão. Agora, Virginia Giuffre, antes Virginia Roberts, antes do casamento. Ela entrou com um processo por difamação contra Maxwell em 2015 e esse caso foi resolvido com um acordo. Mas a mídia, especialmente o Miami Herald, queria acessar todos esses documentos judiciais. O juiz Presco ordenou a divulgação dos documentos e das identidades de vários John e Jane Does, porque grande parte disso já era conhecida. Muito disso já foi divulgado ao público por documentos judiciais, entrevistas e fotos. Mas estamos recebendo um pouco mais de contexto. Parece haver um pouco mais de destaque, colocando essas conexões, colocando essas associações, algumas delas sendo ligadas de uma forma diferente. Estamos descobrindo detalhes interessantes. Mas antes de entrar nisso, quando falo sobre os principais nomes, quero dizer os nomes aqui que têm real importância para a saga Epstein-Maxwell. Não é para menosprezar outros documentos, mas para destacar que não envolve só pessoas famosas. Você encontra nomes como Michael Jackson, Bruce Willis, Cameron Diaz e Leonardo DiCaprio nesses documentos, mas aparecem só em menções rápidas. Uma suposta vítima de Epstein afirmou que ele costumava mencionar pessoas assim, dizendo que tinha acabado de falar ao telefone com celebridades. Eu digo isso porque quero ser muito claro, e sei que digo isso o tempo todo, mas nem todo mundo citado nesses documentos é acusado ou culpado de alguma atividade nefasta ou criminosa. Ok, essas pessoas podem ser ex-funcionários, vítimas, associados ou apenas mencionadas durante depoimentos. Essa não é a lista de Epstein com todos que participaram do suposto esquema de tráfico sexual na ilha de Epstein. Ok, quero deixar isso claro. Aliás, de quem estou falando são os grandes nomes que foram mencionados nos documentos e que têm mais do que uma associação ou ligação passageira com Epstein, e trazer uma curiosidade interessante de certa forma. Certo, agora com isso, vamos começar com o ex-presidente Bill Clinton, beleza? Ele não foi acusado de nenhum crime, mas o nome dele aparece várias vezes nesses documentos. Então Clinton sempre disse isso. Enquanto ele esteve associado a Epstein nos anos 90 ou no início dos anos 2000 e viajou no jato de Epstein para trabalhos filantrópicos da Fundação Clinton, ele cortou relações com ele. Os representantes de Clinton dizem que o ex-presidente nunca visitou a ilha Little St. James, a ilha de Epstein. A equipe de Clinton afirmou que ele desconhecia os, entre aspas, terríveis crimes de Epstein. Recentemente, um porta-voz de Clinton disse à Cable News Network
que faz quase 20 anos desde o último contato do presidente Clinton com Epstein. Como disse, ele é citado nesses documentos. Então, uma das supostas vítimas de Epstein, Johanna Schoberg, explicou em um depoimento que sabia que Clinton tinha envolvimento com Epstein. E, de acordo com ela, Epstein disse em certo momento, abre aspas, Clinton gostava delas jovens, se referindo a meninas jovens. Vale notar que Schoberg nunca conheceu o ex-presidente, nem o viu na ilha Little St. James de Epstein. Novamente, isso é algo que Epstein supostamente teria dito a ela. Então, leve isso com um certo ceticismo. Havia algo novo nos documentos que, para mim, eu nunca tinha ouvido antes e achei realmente interessante. Então, Virginia Giuffre afirmou que o ex-presidente Bill Clinton invadiu os escritórios da Vanity Fair e disse que a revista não poderia publicar uma matéria sobre Jeffrey Epstein. Sim, a afirmação foi feita em um e-mail de maio de 2011 sobre uma entrevista para promover um livro que ela escrevia. Ela afirmou que Clinton entrou na Vanity Fair e ameaçou para impedirem reportagens sobre tráfico sexual envolvendo seu amigo Jeffrey Epstein. O ex-editor-chefe da Vanity Fair, Graydon Carter, negou categoricamente ao Telegraph, abre aspas. Isso categoricamente não aconteceu. Na verdade, a ex-redatora da Vanity Fair, Vicky Ward, foi à Cable News Network e tentou esclarecer os fatos, dizendo que foi Epstein e não Clinton quem tentou barrar uma matéria da Vanity Fair. Nunca ouvi falar que isso aconteceu. O que eu me pergunto é se Virginia Roberts está ouvindo fofocas e entendendo um pouco errado, porque o que realmente aconteceu? Em 2002, quando fui entrevistada para escrever sobre Jeffrey Epstein, ouvi a história de duas irmãs, Maria e Annie Farmer. E elas estavam falando oficialmente, detalhando para mim, na época, os abusos que sofreram nas mãos de Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. Quando Jeffrey Epstein percebeu que eu estava de posse das denúncias delas, ele apareceu nos escritórios da Vanity Fair. Eu soube disso porque a revisora de fatos, que estava checando meu artigo na época, me mandou um e-mail dizendo: meu Deus, ele está aqui no escritório. E você sabe, assim, eu já disse antes, as denúncias das irmãs Farmer foram de repente cortadas do artigo que foi publicado no final. Agora, além de tudo isso, havia outras menções ao ex-presidente Bill Clinton nesses documentos também. E elas realmente surgiram em referência a se os advogados de Giuffre poderiam ou não interrogá-lo no processo de difamação. Os documentos dizem que Bill Clinton seria, entre aspas, uma pessoa-chave que pode fornecer informações sobre seu relacionamento próximo com a ré e com o Sr. Epstein e desaprovar as alegações da Sra. Maxwell. O juiz acabou negando esse pedido, mas também houve outra referência a Bill Clinton. E falando sobre litígios, Maxwell não ficou muito satisfeito com esse processo. Em janeiro de 2015, após seu assessor de imprensa chamar Giuffre de mentirosa, ela enviou um e-mail para ele. Abre aspas, sofri uma perda tão terrível nos últimos dias que não consigo imaginar como será a vida após a imprensa. O inferno, nem sei como é. Declarações que não abordam tudo só levam a mais perguntas. Qual é a minha relação com Clinton? Andrew, vamos descansar até segunda. Preciso de tempo para pensar. Andrew, claro, referindo-se ao príncipe Andrew. Agora, acrescentando a isso, tem mais uma coisa que quero mencionar enquanto falamos sobre todos esses documentos. Então, quando Giuffre tornou públicas suas acusações contra Maxwell e Epstein de que ela foi forçada a participar desse esquema de crimes sexuais, Maxwell avaliava suas opções. Sobre como responder a tudo isso, Jeffrey Epstein enviou um e-mail para ela, para Ghislaine Maxwell, dizendo, abre aspas, peça à imprensa para investigar se Clinton já esteve lá. Desafie a imprensa. Um detalhe interessante. Quero comentar outro ponto desses documentos. Neste documento, Maxwell registrou judicialmente as identidades de pessoas que podem ajudar em seu caso. Uma dessas pessoas era Louis Freeh, ex-chefe do FBI de 1993 a junho de 2001. Isso foi durante o mandato presidencial do presidente Clinton.
E diz que o Sr. Free, abre aspas, pode ter conhecimento sobre as viagens de Bill Clinton. Maxwell provavelmente queria mostrar que Clinton nunca foi à ilha de Epstein, apenas viajou no avião dele com um serviço secreto. Em outro documento, Laura Menninger, advogada de Maxwell, declarou que Clinton não esteve na ilha, com base em um relatório de Louis Freeh. Menninger destacou que se tivesse ido à ilha, o serviço secreto teria todas as informações, como registros de voo, comprovando sua presença. Então, Menninger chamou a tentativa de questionar Clinton em um depoimento de, abre aspas, completa bobagem e, abre aspas, uma manobra transparente para aumentar a exposição na mídia para suas histórias sensacionalistas por meio de um espetáculo paralelo no depoimento. Agora vamos para outra pessoa, de perfil muito alto. O renomado advogado e ex-professor de Harvard, Alan Dershowitz, vai comentar sobre o assunto. Ele já foi citado anteriormente. Em conexão com Giuffre e Epstein, Dershowitz também ajudou a negociar aquele acordo de não processamento que mencionei em 2008 para Epstein. Mas aí você avança para 2022. E a senhora Giuffre retirou uma acusação que ela havia feito contra Dershowitz. Ela emitiu uma declaração dizendo, abre aspas, eu acreditei por muito tempo que fui traficada por Jeffrey Epstein para Alan Dershowitz. Eu era muito jovem e o ambiente era muito estressante e traumático. O Sr. Dershowitz negou essas alegações desde o início. Agora reconheço que posso ter cometido um erro ao identificar o Sr. Dershowitz, mas, voltando a esses documentos em questão, isso não termina aí. Porque Jane Doe, número 3, menor de idade, afirma ter sido forçada a fazer sexo com Dershowitz na Flórida, Nova York, Novo México, Ilhas Virgens Americanas e em aviões particulares. Os documentos dizem que Dershowitz presenciou outros abusos sexuais, incluindo relatos de 2 empregadas domésticas de Epstein. Segundo testemunhas, Dershowitz frequentava a mansão de Epstein, na Flórida, e recebia massagens. Um funcionário afirmou que Dershowitz esteve sozinho na casa de Epstein, sem sua família, junto a garotas jovens. Devo mencionar que, em outro documento, a senhorita Schoberg, também acusadora de Jeffrey Epstein, negou ter feito sexo com Alan Dershowitz em uma limusine, com Giuffre e Epstein presentes. Segundo os documentos, Epstein e seus supostos cúmplices já haviam invocado a Quinta Emenda antes de responder sobre Alan Dershowitz. O nome de Dershowitz nesses documentos não surpreende. Mencionei as acusações anteriores de Giuffre e também os registros de voo já divulgados. Dershowitz viajou no avião de Epstein e admitiu ter recebido uma massagem na casa dele, mas disse que permaneceu de calça o tempo todo, feita por Olga, uma mulher de meia idade. Dershowitz admitiu ter ido à ilha. Disse, uma vez, minha esposa, minha filha e eu estávamos de férias no Caribe quando Epstein havia acabado de comprar a ilha. Ele nos pediu para ir cumprimentá-lo. Não havia jovens na ilha, nem Lolita Express, nem nada disso. Esse é o apelido do avião do Epstein. Mas para deixar claro, Dershowitz sempre negou todas as acusações de irregularidades. Na verdade, ele pressionava pela divulgação dos documentos para ser transparente e limpar seu nome. E na semana passada, ele divulgou uma defesa online. Claro, o meu nome está na lista. Eu era o advogado dele, viajei no avião dele com outros advogados várias vezes para reuniões jurídicas na Flórida e outros procedimentos. Eu era o advogado dele. Não só viajei no avião dele como advogado, como também voei com o senador John Glenn para encontrar o presidente Shimon Peres de Israel. Levei meu sobrinho em um voo para Cabo Canaveral para ver o lançamento de um satélite. Fui convidado pelo chefe da NASA, através de seu amigo próximo, Jeffrey Epstein, para assistir ao lançamento. Como tantas outras pessoas, tive uma relação inocente com um homem que eu não sabia, ninguém suspeitava que tivesse feito algo errado. De fato, quando minha neta teve um torneio de futebol, ele nos emprestou a casa dele na Flórida. Ele não estava lá, mas toda a minha família, netos e filha, ficaram lá.
Não havia fotos na parede nem nada que levasse alguém a suspeitar que algo impróprio estava acontecendo. Jamais permitiria que meus filhos ou netos estivessem em uma casa assim, que acabou sendo o local de tantas atividades questionáveis e ilegais. Aliás, essa resposta durou 31 minutos. Pegamos só um trecho, certo? Agora falando de outro grande nome, já envolvido no escândalo Epstein, Príncipe André, Duque de York. Então, Virginia Giuffre o acusou de ser uma das pessoas com quem ela teve relações sexuais quando era menor de idade. Ele resolveu um processo com ela fora dos tribunais, supostamente por milhões, mas segue negando irregularidades. Na verdade, o advogado dele disse em um documento judicial, abre aspas, Príncipe André lamenta a ligação com Epstein e elogia a coragem de Giuffre e outras sobreviventes por se defenderem e ajudarem outras pessoas. Agora, falando sobre esses documentos, mencionei aquele e-mail da Maxwell antes, onde ela faz referência ao Príncipe André, mas há mais nesses novos documentos. Então, a senhora Schoberg diz que o Príncipe André apalpou seu seio enquanto eles tiravam uma foto no apartamento de Epstein em Manhattan. Em 2001, isso incluiu, entre outras coisas, um fantoche. A senhora Schoberg explicou, abre aspas, Ghislaine me pediu para subir. Entramos no armário e pegamos o fantoche. Reduzimos a caricatura do Príncipe Andrew, que tinha uma etiqueta dizendo Príncipe Andrew. Foi então que descobri quem ele era. Ela trouxe o fantoche e o apresentou a ele. E essa foi uma ótima piada, porque aparentemente era uma produção de um programa da British Broadcasting Corporation. Eles tiraram uma foto com o fantoche, com Virginia e André, sentados no sofá. Colocaram o fantoche no colo da Virginia e eu sentei no do André. E eles colocaram a mão do fantoche no seio da Virginia. E o André colocou a mão no meu seio e tiraram uma foto. É loucura só pensar nisso. Em outro documento, há uma acusadora não identificada, Jane Doe, número 3, que já mencionei. Ela afirma que foi orientada, instruída a dormir com o príncipe Andrew durante uma orgia na ilha de Epstein. Na verdade, disseram a ela para dar a ele tudo o que ele exigisse. O processo de 2014 afirma que ela foi forçada a fazer sexo com o príncipe quando era menor de idade. Aliás, em pelo menos 3 lugares, não só na ilha Little St. James, a ilha de Epstein, mas também no apartamento de Maxwell em Londres e em Nova York. Agora isso, Jane Doe 3 foi então instruída a relatar a Jeffrey Epstein o que havia acontecido. Falando do príncipe Andrew, porém, vamos também destacar a transcrição do depoimento de Juan Alessi. Este é o gerente da casa de Epstein na Flórida, como mostram os documentos divulgados. Ele explicou: muitos famosos, como o príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson, estiveram na casa de Epstein. Ele contou que o príncipe ficou semanas conosco, dormiu no principal quarto de hóspedes e recebeu massagens diárias. A propósito, Ferguson não foi acusada de nenhum delito. Certo, vamos falar sobre Jean-Luc Brunel. Ele era o agente de modelos francês que se suicidou em uma prisão de Paris em 2022, acusado de estupro. Ele era considerado amigo próximo de Jeffrey Epstein. Agora, ele foi acusado de fornecer meninas, algumas com apenas 12 anos, para a rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein e também de abusar sexualmente de menores. Brunel negou as acusações, mas nos depoimentos, Jeffrey disse que Maxwell ordenou que ela fizesse sexo com Brunel em vários lugares. Um dos documentos diz que Epstein forçou Jane Doe 3 a ser traficada por Brunel. Epstein obrigou Jane Doe 3 a observá-lo. Brunel e Maxwell se envolvem em atos sexuais ilegais com dezenas de meninas menores de idade. Epstein também forçou Jane Doe 3 a fazer sexo com Brunel em várias ocasiões, em locais incluindo a mansão de Epstein em West Palm Beach, Ilha Little St. James, nos Estados Unidos da América, Ilhas Virgens, Nova York, Novo México, Paris, sul da França e Califórnia. Os documentos também afirmam que o Sr. Brunel oferecia empregos de modelo a garotas de países pobres para atraí-las para isso. Em outro documento, a acusadora Nadia Marcinkova é questionada em depoimentos sobre meninas de 12 anos
enviadas para Jeffrey Epstein para abuso sexual. E se essas 3 meninas de 12 anos da França foram enviadas a ele em seu aniversário por Jean-Luc Brunel ou outra pessoa? Nadia Marcinkova invocou a 5ª emenda para essa pergunta. Preciso te contar isso. Um novo processo em Los Angeles acusa Jean-Luc Brunel de manter uma mulher refém em uma propriedade no Canadá. A acusadora, usando o pseudônimo Jessica Kramer, afirma que trabalhava como modelo em Nova York aos 18 anos. Ela afirma que Brunel e funcionários a levaram de carro até o Canadá e a mantiveram em cativeiro por dias em uma casa. A autora diz que Brunel a agrediu em vários lugares, inclusive em Los Angeles. Ela afirma que Brunel buscava jovens prometendo empregos de modelo, mas as drogava e abusava sexualmente. Você talvez já tenha ouvido este nome ligado a Jeffrey Epstein e também citado nesses documentos, Les Wexner. Agora, o nome pode não ser facilmente reconhecível por muitos de vocês aí, mas com certeza vocês conhecem as empresas dele. Este bilionário é dono da Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch e, mais notavelmente, da Victoria's Secret. Wexner contratou Jeffrey Epstein para ser seu gerente financeiro pessoal nos anos 80 e teve uma relação próxima com ele. Na verdade, em 1991, Wexner concedeu a Epstein uma procuração para cuidar de seus assuntos e também o tornou um dos curadores do conselho da Fundação Wexner. Nos anos 90, Epstein foi acusado de usar sua relação com Wexner para se passar por recrutador da Victoria's Secret. Em 2006, após Epstein ser acusado de abuso e atividade sexual ilegal com menor, houve o acordo judicial de 2008 que mencionei. O New York Times informou que Wexner só rompeu os laços com Epstein 18 meses depois. O procurador-geral do Oregon investigava se a Victoria's Secret ajudou a equipe jurídica de Epstein em 2006, inclusive levantando dados sobre uma das acusadoras. Então, em 2019, após a segunda prisão de Epstein, Wexner escreveu à Fundação Wexner que seu ex-consultor financeiro desviou grandes quantias de dinheiro de sua família. Wexner afirmou por e-mail aos funcionários em 2019 que lamentava ter conhecido Epstein. Citação: "Quando Epstein foi meu gerente financeiro, participou de vários aspectos da minha vida financeira. Mas deixe-me assegurar que eu nunca tive conhecimento das atividades ilegais mencionadas na acusação." Agora vamos aos documentos. O nome de Les Wexner surge em um depoimento de Maxwell, quando ela é perguntada se deu uma roupa sexual para uma mulher usar com o Sr. Wexner. Maxwell respondeu: "Categoricamente não." Você entendeu? Eu disse categoricamente não. Interessantemente, a divulgação dos documentos também revelou dezenas de páginas de mensagens telefônicas escritas à mão pela equipe de Jeffrey Epstein e mostrou várias ligações de Wexner ou do escritório dele. Havia um bilhete informando que Abigail, esposa de Wexner, ligou e queria falar sobre algo privado. Interessante pensar sobre isso, certo? Seguindo para o mágico David Copperfield. Você sabia sobre ele nesses vazamentos de documentos? Sim, ele é um nome de muito destaque mencionado nesses arquivos. Copperfield foi intimado antes em um processo ligado a Epstein, mas não foi interrogado. Houve uma alegação de que Copperfield teria visitado Epstein no passado, teria uma associação com ele. Voltando à acusadora de Epstein, Johanna Schoberg, que já citei bastante. Ela testemunhou que conheceu David Copperfield em um jantar em uma das casas de Epstein. Ela conta que Copperfield fez truques de mágica antes de perguntar se Schoberg sabia que garotas eram pagas para encontrar outras garotas. Ela diz que ele não deu mais detalhes, nem se as garotas eram menores. Comentário estranho, não é? Mas o que é interessante nisso, e talvez mais importante, e eu já disse isso antes, é que Epstein e Maxwell foram acusados de fazer isso. Eles foram acusados de usar suas vítimas como recrutadoras para encontrar mais garotas para abusar. Esse é um comentário realmente interessante de se fazer, ou supostamente fazer, certo? Então, não sabemos se realmente foi feito. Schoberg
afirmou que havia uma garota naquela casa durante o jantar. A citação parecia jovem, talvez fosse do ensino médio. Agora, Copperfield também é citado no depoimento de Sarah Kellen, ex-funcionária de Epstein. Ela é perguntada sobre a relação de Epstein com Copperfield e se ele integrava a rede de tráfico sexual. Copperfield dava ingressos para Epstein distribuir a jovens mulheres em seus shows de mágica e ilusionismo? A ideia aí seria que talvez você as levasse para os bastidores, sabe? Você as convidasse para os bastidores e o resto você já entende. Bem, Kellen invocou seu direito da Quinta Emenda de não se incriminar e ela não respondeu à pergunta. Tudo bem, vamos falar do ex-governador do Novo México, Bill Richardson, também citado nos documentos. Então, Virginia Giuffre mencionou Richardson como uma das pessoas a quem ela fez uma massagem. Mas disse que não conseguia se lembrar quando Ghislaine Maxwell a instruiu a fazer isso. Ela lembrou que foi enviada ao Novo México. Agora, senhorita Schauberg explicou em um depoimento que acreditava que Maxwell foi jantar com Richardson quando Schauberg estava visitando um rancho no Novo México. Richardson morreu em setembro passado, mas negou todas as acusações. Ele também foi listado naquele processo que mencionei de Ghislaine Maxwell como alguém que pode ter informações sobre as supostas falsas alegações de Virginia Giuffre. Em outras palavras, Maxwell esperava que ele fosse alguém que pudesse ajudar no caso jurídico dela contra Giuffre. Um nome que talvez você não conheça, Glenn Dubin, é muito importante nisso. Ele é um bilionário gestor de fundos de hedge nos Estados Unidos da América e teve um relacionamento com Jeffrey Epstein. Epstein, na verdade, investiu na empresa dele. A doutora Eva Anderson Dubin, esposa de Dubin, namorou Jeffrey Epstein nos anos 80 e 90 antes do casamento. Mas é aqui que as coisas ficam controversas. Então, depois que Epstein se declarou culpado em 2008 por solicitar e obter prostituição de menor, esse casal supostamente veio em seu auxílio. Eles o chamaram para o jantar de ação de graças. Anderson Dubin afirmou ao oficial de condicional de Epstein que estava totalmente confortável com Jeffrey Epstein perto de seus filhos. Segundo Giuffre, nos documentos, Glenn Dubin foi a primeira pessoa com quem ela foi forçada a ter relações sexuais após terminar o treinamento como massagista e começar a trabalhar com Epstein. Em um depoimento, Giuffre testemunhou, abre aspas, quando eles dizem massagem, isso significa erótico, ok? Esse é o termo deles para isso. Ghislaine me mandou ir até Glenn Dubin para dar uma massagem nele, ou seja, sexo. Em depoimento de 2016, o ex-funcionário de Dubin, Ronaldo Rizzo, disse que Epstein e Maxwell visitaram os Dubin. Em 2005, trouxeram uma garota sueca de 15 anos que, aspas, tremia incontrolavelmente. De acordo com Rizzo, a garota disse que foi pressionada a fazer sexo. Antes que ele conseguisse mais informações, a senhorita Anderson Dubin entrou na sala. Os Dubin já negaram todas as acusações de irregularidades ou conhecimento das atividades de Epstein. Agora, esses eram alguns dos nomes mais importantes que têm conexões reais e concretas com Epstein e Maxwell. Vou te dar, no entanto, algumas menções honrosas, caso você não tenha ouvido falar sobre isso. Então, o ex-presidente Donald Trump é mencionado nesses documentos. Sabíamos que Trump teve relação com Epstein, mas depois se desentenderam. Ele é citado brevemente, como mencionei. Quando a senhora Schauberg diz que esteve no jato de Epstein, eles foram desviados para Nova Jersey devido ao mau tempo. E ela relata que Epstein falou, ótimo, vamos ligar para Trump e ir ao cassino. A senhorita Schauberg declarou nos documentos que nunca lhe pediram para massagear Donald Trump. Curiosamente, Giuffre afirmou que, aos 17 anos, trabalhou como atendente de spa no Mar-a-Lago de Trump, Flórida, mas depois foi atraída para ser massagista para Jeffrey Epstein. Menção honrosa também para Stephen Hawking, o renomado físico. Esse aqui é um pouco estranho. Então, um e-mail de Jeffrey Epstein para Ghislaine Maxwell em 2015. Depois que Giuffre entrou com o processo, dizia que Maxwell poderia, abre aspas, oferecer uma recompensa para qualquer associado de Giuffre que aparecesse e provasse quem ela era. As alegações são falsas, incluindo a de que Hawking participou
de uma orgia com menores de idade. Novamente, não sei o que isso significa, mas parece ser uma acusação. Não sei. Aliás, Stephen Hawking morreu em 2018. Certo. Então, obviamente, vamos continuar acompanhando isso à medida que mais documentos forem liberados e mais detalhes sobre grandes nomes forem potencialmente revelados. Muito obrigado por se juntarem a nós aqui no Sidebar, pessoal. Nós sempre agradecemos muito. Inscreva-se no Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.